Nesse vídeo, vamos analisar uma fala do Daniel Alvarenga em um vídeo seu há cerca de um mês atrás, onde ele basicamente diz que o MBL não é de direita. Mas eu gostaria de dizer antes que isso não é de forma nenhuma um ataque ao Daniel ou ao canal dele. Inclusive, eu sou um de seus inscritos e de vez em quando eu vejo seus vídeos. Afinal, ele também é da outra esquerda. O que eu gostaria de apresentar aqui é um ponto de discordância e a minha opinião sobre o assunto. Olá, seja bem-vindo ao canal A Outra Esquerda. Então vamos começar. Inclusive, para quem não sabe, o partido do PSOL é um partido de extrema esquerda que é amiguinho do MBL. Não adianta o MBL agora se fazer de vítima, de coitadinho, porque eles são sim amiguinho do PSOL. Inclusive tem foto do Kim Kataguiri tomando um cafezinho com Freixo. Aí o MBL, que é esse movimento lá de São Paulo, que é de direita, eles fizeram um fake news, né? Que é de direita. Sabe de nada, meu amor. Então não adianta a galerinha do MBL dar uma de egípcia e fingir que não tem contato, não tem amizade com o pessoal do PSOL, porque eles têm contato. E se você ainda tem dúvida quanto a isso, é só você olhar essa foto aqui, olha só. O Kim Kataguiri protocolando o impeachment do Bolsonaro, ao lado de quem? Ao lado de quem? Da Gleice Hoffmann, do PT. Se você não achou ruim o suficiente, também está ao lado do José Guimarães, conhecido também como Capitão Cueca. E de qual partido que ele é? Também do PT. E não acaba por aí não, também está do lado de Jandira Fegali, que é do PCdoB, Partido Comunista do Brasil. E não para por aí não, você pode olhar na foto, também tem Benedita da Silva, deputada do PT. Também tem a outra aqui, ó, Thalíria Petroni, deputada pelo PSOL. E a única vítima que tem nessa situação toda é a galera que ainda acredita no MBL, que acha realmente que o MBL algum dia lutou pelo país e não pelos interesses próprios deles. Pra quem ainda acha realmente que o MBL é de direita, me desculpe, mas você está sendo enganado. Sabe aquele corno que é sempre o último a saber? Olha só o Renan Santos, que é o líder do MBL, falando a respeito da direita. Olha só isso aqui. Como é que o MBL se posiciona diante dessa guerra de narrativa entre o que é direita raiz e o que é direita pensante? Um debate muito, digamos, uma animosidade a respeito desse tema. Pô, eu sou... Vou parecer até um esquerdista falando aqui. Não existe direita pensante. Eu me incluo aqui. Não existe um trabalho acadêmico sério por parte da direita, não existe formação de pensamento por parte da direita. Projeto. Não existe. Esse é o pessoal que se diz de direita. Quer dizer, tem hora que eles falam que é de direita, tem hora que eles falam que é de centro-direita, enfim, vai saber, né? Então vamos comentar parte por parte e depois acrescentar outros pontos. Ronaldo! Começarei pelo corte que ele fez do Renan, onde ele inicia sua resposta dizendo: "Vou até parecer esquerdista", o que significa que ele não é. Além do mais, ele apenas faz uma crítica de forma geral à direita, o que é totalmente legítimo. Inclusive, é o único movimento político que eu já vi que se autocritica e assume seus erros. Mas o fato dele fazer uma crítica não invalida sua crença naquilo que está sendo criticado. Um exemplo simples são os torcedores de futebol, que muitas vezes fazem críticas ao próprio time, mas que continuam a torcer por ele. Ele também diz que o MBL tem contato com PSOL e membros de partidos de esquerda. Bem, felizmente, política não se faz sozinho, a não ser que seja uma ditadura. Eles precisam ter contato com outros partidos e seus membros, mesmo que seja oposição. Mesmo que seja fora do ambiente oficial de trabalho, eles precisam dialogar com todos. Parlamento vem do francês, que significa falar ou discursar. Então, o fato do MBL falar com outros membros não quer dizer nada, porque é assim que a política acontece. E ainda bem que é assim que acontece, e não através da intimidação. Tem também a foto do Kim pedindo o impeachment do Bolsonaro com membros de partidos esquerdistas. Isso já tentaram fazer antes com a foto que tem do Kim com Eduardo Cunha. O pedido de impeachment precisa ser entregue ao presidente da Câmara. Então, na foto, é até óbvio que estarão ali todos aqueles que concordam com o pedido. Mas eis aqui o real motivo pelo qual o MBL não é dito como movimento de direita. Jair Messias Bolsonaro. É isso mesmo. Porque o MBL não apoiou o Bolsonaro, que era visto como a figura central que representa a direita. E como no Brasil tem essa mania feia de ou você é Lula ou Bolsonaro.
Então, se você não apoia o Bolsonaro, você é automaticamente de esquerda, e se não apoia o Lula, você é automaticamente de direita. Veja só esse depoimento. E qual é a tua perspectiva da direita? Porque você é um cara de direita e a gente teve toda essa polarização. Você tem o MBL, você tem o Novo, todo mundo brigando. Aí você tem o Bolsonaro. Aí essa é uma boa pergunta. O que você acha que vai ser o futuro da direita? Tem uma nova direita também. Ah, né? é? Quem? Tem. Eu acho que a direita ela tá um pouco desorganizada ainda, depois da eleição. E, por exemplo, você falou do MBL como direita. Pra mim, o MBL não é direita. Eles foram capazes de se unir com o PT pra derrubar o Bolsonaro. Tem lá a foto do Kim do lado da Glaze. Mas, quando foi pra se unir com o Bolsonaro pra derrotar o Lula, que é um ex-presidiário, eles não se uniram. Eles se acovardaram. E eles abandonaram o Brasil. E agora eles estão tentando agradar a direita com um discursinho moralista na internet. Como se fossem contra o aborto, contra a ideologia de gênero. Você odeia os caras, hein? Puta ódio que você tem. Não é Tira ódio. do coração, você é jovem. É isso. Se está contra o Bolsonaro, não é de direita. Eu discordo totalmente disso. Mas é assim que é visto. Mas ele tem razão em dizer que a direita está desorganizada. Na direita temos Lucas Pavanato, MBL, Nicolas, Sérgio Moro, Bolsonaro, mas tá um tretando com o outro. Veja. Fala sobre a ligação que eu recebi E aí? agora do nosso advogado eleitoral. Não, pelo contrário. Quem fez merda foi o Nicolas Ferreira. Era isso que eu queria falar. Isso, Nicolas Arregão, o Nicolas Ferreira. Desculpa, te cortar. Nicolas Ferreira, Arregão. Desculpa, não. Não, vai. Eu arreguei também. Eu não entendi nada, eu peguei no meio. Você chamou ele pra um debate ou ele te chamou? Não, conta a história Primeiro aqui, foi o seguinte, né? Teve lá, acho que um militante do MBL que foi questionar o Nicolas Ferreira. Aí primeiro o Nicolas Ferreira, você lembra, né? No debate aqui com o Nando, ele só ficou falando de MBL. Ele falou de MBL o debate inteiro. É verdade. Né? Depois o MBL é irrelevante. E aí, né, quando eu chamo ele pra um debate, pra falar, não, então vamos debater, já que você só fala de MBL. Aí ele arrega. Aí ele simplesmente não responde, né? E mais do que isso, no Twitter dele, ele disse que eu fiz rachadinha com os meus assessores pra financiar minha campanha. E aí, como isso obviamente é uma mentira, porque primeiro, eu proibi os meus assessores de doar pra minha campanha. Por quê? Porque não é ilegal, eles poderiam doar, né? Tá dentro da lei, mas eu não quero que pareça que eu tô achacando o assessor pra ficar doando pra mim. Mesmo boa parte deles, se não todos, querendo doar pra mim. Muito bem, eu falei não, ninguém vai doar pra mim porque eu não quero que pareça nada. Ele ainda assim foi lá e disse que eu fiz rachadinha pra financiar minha campanha. Aí eu processei, entrei na justiça e venci na primeira instância. Ele recorreu, venci na segunda instância e ganhei pra ele publicar o direito de resposta falando que ele mentiu e que ele pede desculpas por mentir. Só que ele, por isso que o advogado ligou agora, ele não cumpriu a decisão. Então, o que a gente vai fazer agora, o que o nosso advogado está indo fazer nesse exato momento? Peticionar no Ministério Público para ele ser processado criminalmente por descumprir decisão judicial. Fazendo, não é uma racha da direita, né? É simplesmente uma racha, porque Nando Moura, MBL e companhia, isso passa longe de ser alguma direita, passa longe dos meus princípios, daquilo que eu sou. Tanto Nando, tanto o MBL, quanto inclusive o Danilo Gentili, jogaram a narrativa de que eu estava usando dinheiro público para ir até Dubai, de que o Bolsonaro teria, inclusive, pagado as minhas despesas, ido no avião do Bolsonaro. Enfim, vamos lá. Numa eleição que você tem de um lado Lula, um condenado, um criminoso, uma pessoa que tem condenações de lavagem de dinheiro, de corrupção passiva, e de um outro lado, vamos lá, tem um qualquer. A escolha é muito simples, é o qualquer. E quando você se coloca numa posição de neutralidade perante isso, pra mim ele é pior do que o da esquerda. Porque a esquerda tem posição. Agora, qual que é a tática, por exemplo, do MBL? O Bolsonaro está fortalecendo a volta da esquerda. O que irei fazer? Me aliar à esquerda para poder tirar o Bolsonaro e a esquerda voltar. Isso não faz sentido nem para uma criança de 6 anos de idade. Você se aliar à esquerda, pedir impeachment do Bolsonaro para isso. Então vamos lá. Eles conseguem se aliar com pessoas que têm pontos extremamente divergentes, que é a esquerda, mas não conseguem se aliar em uma eleição que está valendo algo muito importante, que é a presidência da República, com pessoas que têm mais convergência do que eles. O MBL, ele era um movimento muito reconhecido, muito credibilizado no Brasil inteiro. Inclusive, o atual deputado Kim Kataguiri era uma pessoa que era cogitada a ser presidente da República. Uma pessoa que era um jovem que, inclusive, detinha a minha admiração. Mas a raiva que eles começaram a levantar contra mim foi porque eles viram que eles entraram em total descrédito.
A vontade do poder acima de todas as coisas para poder fazer com que o Kim seja um futuro presidente, para que o MBL tome domínio das pautas. E por que o MBL não apoiou o Bolsonaro? Segue um breve resumo. Em relação a uma agenda que se tornou estatizante, né? O governo Bolsonaro aumentou gastos no primeiro ano, em 2019, teve corte de gastos obrigatórios, você teve uma pequena reforma em cargos comissionados, para logo depois, né, no ano de 2020, o governo Bolsonaro aumentar os gastos e endividar em mais de 100 bilhões de reais sem justificativa, os meus futuros filhos, netos, com aumento de despesa obrigatória para acomodar líderes do Centrão, que ele disse que jamais iria negociar com eles, né? Também você teve retrocessos na agenda de combate à corrupção, com o presidente fazendo seus deputados votarem e depois sancionando a lei de abuso de autoridade, a emenda do deputado Marcelo Freixo, apoiada e sancionada pelo presidente da República, que se não fosse uma liminar do ministro Luiz Fux, teria paralisado todos os processos criminais do país inteiro, envolvendo estupradores, traficantes, assassinos, enfim. A nomeação do Procurador-Geral da República, amigo pessoal de Zé Dirceu, que é um engavetador. Até agora, você ouve muito, né, o presidente da República falar: o Congresso me atrapalha, o Congresso é corrupto, o Congresso quer tomar lá da cá. Eu concordo plenamente que você tem vários deputados que são corruptos. Agora, o papel de apresentar denúncia contra esses deputados é do Procurador-Geral da República. Por que não apresentou até agora? Porque justamente foi nomeado para não apresentar denúncia contra ninguém, nem contra o governo federal, nem contra o Congresso Nacional. A nomeação, né, de um ministro do Supremo Tribunal Federal, cujo um dos primeiros atos, né, é flexibilizar a lei da ficha limpa, e aí o Bolsonaro ainda defende essa decisão dizendo: olha, é muito difícil ser político, se você achou ruim a flexibilização da ficha limpa, vai lá e se candidata então para você ver como é ruim ser político. E é da agenda econômica também, que, como eu disse, o governo interditou o debate da reforma tributária, dizendo que não era para a Câmara aprovar nada enquanto o governo não mandasse a proposta, mandou 1/3 de proposta, que era só a unificação dos tributos federais, que já estava na Câmara dos Deputados, e a reforma administrativa mandou uma péssima reforma administrativa, uma reforma que não mexe com os servidores atuais, uma reforma que só mexe com a base dos servidores do Poder Executivo e que não mexe com o topo do Legislativo, do Ministério Público, da Defensoria, dos Tribunais de Contas, enfim, deputados, senadores, ministros de Estado, ministros do Supremo Tribunal Federal, a própria presidência da República, com a desculpa esfarrapada de que o presidente não poderia apresentar PEC que interferisse em outros poderes. Isso é falso. Para ajuste fiscal, o presidente da República pode apresentar PEC em relação aos outros poderes, tanto que o presidente Michel Temer apresentou e aprovou a PEC do teto de gastos, e o teto se aplica para todos os poderes da República e também para as instituições independentes de fiscalização e controle, como é o caso do Tribunal de Contas do Ministério Público. Então, justamente acho que esses são os motivos que mais afastam o Bolsonaro da sua própria agenda de campanha. Acho que não é a gente que está se afastando da agenda do presidente da República, é a agenda dele que mudou da campanha para o exercício do mandato. Mas, Emílio, a minha crítica ao Bolsonaro é justamente ele tá acabando com a Lava Jato, cara. Eu tô falando isso nos meus vídeos, nos meus últimos 10 vídeos. Mas eu tô falando isso nos meus vídeos, você fala que eu não tô falando, eu estou falando justamente isso, cara. Ao contrário, o meu apoio à Lava Jato está acima ao meu apoio à governabilidade do Bolsonaro. Se por causa do filho dele, ele tá tendo que fazer algum tipo de jogada pra colocar aras na PGR, pra passar pano pro filho, isso vai matar a Lava Jato, eu sou contra. Inclusive, vou te falar uma coisa. Quando as pessoas foram às ruas pedir o COAF com o Moro, ninguém foi reclamar que quem extinguiu o COAF foi o próprio Bolsonaro. Não é que ele tirou do Moro, ele acabou com o COAF. Então nós somos contra isso, nós somos a favor da instituição e não da pessoa. Eu discordo, por exemplo, do Olavo de Carvalho quando ele diz que a gente tem que fazer uma militância bolsonarista. Eu discordo disso. Mas, porra, vocês têm eu não acho que a gente tem que fazer uma militância personalista na figura central de uma pessoa. Nunca isso. Nós temos que apoiar as ideias e as instituições, não o presidente. Mas o MBL é o isso quê, pra mim é que eu tô completamente o oposto do que eu acredito. E agora que vocês mudam tanto a casaca, quem vocês vão apoiar? Exatamente. Cara, a gente não pensa nisso agora porque tá muito cedo. Eu vou te falar, em 2014, alguém saberia que em 2018 o Bolsonaro seria o presidente? Ninguém sabia. Vocês já estavam preparando um voto contra o PT. Não, mas calma, cara. Você ser contra o PT não significa que você de fato acertou quem é o candidato do 2018. Vocês estavam vendo quem era. Se era o Flávio Rocha, se quem era. Exatamente. Flávio Rocha era a preferência do MBL. Você tem que ler o cenário. Agora, em 2019, isso pra mim é uma crítica do atual governo. Se você num governo que tá nos seus primeiros meses tem uma baita preocupação com o teu concorrente de 2022, quer dizer que teu governo não tá
certo. Mas você vai ver o Twitter do Eduardo Bolsonaro, é só porque 2022 isso, 2022 aqui. Calma, Gente, cara. tá fazendo campanha, né? Agora, Tá fazendo campanha. E por que o MBL não apoiou o Sérgio Moro? O porquê é que no começo vocês estavam apoiando o Sérgio Moro e aí desistiram, ele tá pedindo pra vocês falarem. Deixa comigo essa? Posso falar? E por que agora ele voltou a apoiar o Bolsonaro? Vou te explicar, porque o Sérgio Moro é um bunda mole. O Sérgio Moro, não honra as calças. E falo aqui com maior dor, tá? Qual porque foi a história? eu fui um dos caras que mais acreditou no Sérgio Moro e vou falar aqui pra você a braba. O lance é o seguinte, quando o Moro, depois de muita insistência, apareceu no final do ano passado pra ser candidato, ele já chegou todo atrapalhado. Já tinha fechado com o Podemos, já tinha falado de ter salário, de pegar fundo. A gente, nossa, cara, você já chegou todo cagado, mas tudo bem, você é a opção, vambora. Na primeira reunião a gente já falou, cara, vai ser difícil. O cara tem o carisma de uma foca morta. Ele não consegue falar. Ele não entende o que é liberalismo. Ele não entende. Ele só. Corrupção. Qual a tua proposta pra educação? Acabar com a corrupção. Qual a tua proposta pra saúde? Acabar com a corrupção. Tudo era corrupção. Tudo bem, irmão. Vamos te empurrar a ladeira acima. Nós estamos juntos nessa missão. Vambora. O cara é um traidor. Não é à toa que ele chama de traidor. Ele é um traidor, cara. E vou te falar por quê. O Moro, na última semana de filiação, né? Porque pra você disputar uma eleição, você tem que estar filiado a um partido. E por que não tava antes? Não, calma. Eu vou te explicar. Tá. Você tem que estar afiliado no partido que você vai disputar a eleição até o dia 1º de abril. Tá, 6 meses antes da eleição. Dia 2 de abril, você tá no partido errado, ou já era. Esquece. Ou é naquele ou não tem mais. Ele não tava afiliado em nenhum. O que ele fez? Ele chegou pro Reni. Ele tava no Podemos. Tava no Podemos. Falou, Reni, sai do Novo, vem pro Podemos ser o meu candidato a senador e já compra a passagem pra gente ir pros Estados Unidos sexta-feira. Eles foram, inclusive? Não. Eles foram pra Europa. Calma. Aí eles compra pros Estados Unidos, vamos junto. Eu sou presidente e você é senador. Chegou pro Daniel José, sai do Novo, Daniel José, vem aqui pro Podemos que você vai fazer a chapa com a gente. A gente foi lá, conversou com o Daniel, saiu e entrou no Podemos. Chegou pra Adelaide. Adelaide, né, já tinha dado a confusão dos áudios, tudo. Eu já tinha saído do Podemos. Ele chegou pra Adelaide e falou, Adelaide, fique no Podemos. Você vai ser a minha candidata a deputada federal. Beleza? Nesta semana, que era a última, ele pegou um avião do Podemos, assinou com o União, não contou pra ninguém, com o avião do Podemos, cara. Não contou pra ninguém e ficou na miúda. Aí saiu na imprensa no último dia. Sérgio Moro está na União. Quando a gente se ligou, eu liguei pro Reni, liguei pro Daniel José, liguei pra Adelaide. Não entendendo nada. Cara, isso é verdade, não é possível. Eu vou pros Estados Unidos com ele sexta-feira, eu tô com a passagem comprada, gastei 20 mil reais de passagem, o Reni falou. O Daniel falou, cara, ele me filiou ontem. Imagina, ele acabou de me filiar, ele não ia fazer isso comigo. Ele fez, mano. Ele fez, velho. Ele fez. Além, porque ele é isso, brother. Ele é um cara de papel. Ele ganhou fundo eleitoral pra ser candidato ao Senado, porque ele não queria ser presidente. A verdade é essa. Ele fez, eu vou te contar um outro bastidor aqui que envolve até outros nomes. Tá. Até peço desculpa aí, mas eu vou falar nome. A gente fez uma reunião. Paulo Marinho, André Marinho, Nando Moura, Rosângela Moro, Sérgio Moro, eu Beraldo, Kim Kataguiri. Puta, tem um que não pode falar. Pode falar. Tem um cara que, enfim, um diretor grande, já foi um diretor grande da Globo. Nós se reunimos numa mesa, ele falou assim pra gente: Ô Moro, eu vou ser presidente do Brasil. Eu não quero Senado. Ou eu sou presidente do Brasil ou eu não sou nada. Eu não quero ser senador. Vamos até o fim. Vamos até o fim. Apertamos, vamos até o fim. Vamos até o fim. Aí o cara faz essa palhaçada, não conta pra ninguém e tenta ser senador pro São Paulo. Aí dá ruim no título de eleitor dele, que ele não é de São Paulo. Deu ruim no título de eleitor dele. Aí ele vai pra meu Paraná. Sou pé vermelho aqui, junto com vocês. Tô junto com vocês aqui no Paraná. Então, meu irmão, é um homem que não tem fibra. É um homem que na hora de comprar... Ele não queria ser presidente. Não queria porra nenhuma. Ele queria pegar fundo eleitoral pra caramba, que pegou mais de 2 milhões de reais, e a esposa dele também, pra virar igual a família Bolsonaro, só que a família Bono. Bom, galera, é isso. Muitas tretas por aí. Mas o MBL, por não apoiar figuras de direita, por motivos plausíveis que envolvem corrupção, descumprimento do plano de governo, entre outras coisas, agora está sendo taxado de esquerdista. Mas e você o que acha? O MBL é ou não é de direita? Respondam nos comentários. Eu leio todos. Até a próxima.